nós vamos falar a respeito da glória de Deus em nós. Nós vamos ler um texto lá no livro de 2 Coríntios. Filho, pode tirar esse banco, tá? Por favor. Nós vamos ler um texto lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 6 e o versículo 7. O tema da mensagem dessa noite é 2 histórias e uma verdade. Nós pregamos a respeito desse tema semana passada, esse tema já está no YouTube, e agora é 2 histórias e uma verdade 2, que é a continuação. Amém? 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 6 e 7. O versículo 6 diz assim: Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. O versículo 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Eu quero ler de novo para você esse texto, mas eu quero explicar, para você entender bem o que o apóstolo Paulo estava falando aqui no livro de 2 Coríntios, no capítulo 4. Lendo de novo. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu, ou seja, Deus trouxe luz em nossos corações para a iluminação do nosso conhecimento da glória de Deus, na face ou através ou no semblante de Jesus. Deus trouxe luz ao nosso entendimento, é o que o texto está dizendo para nós. Ele trouxe luz para nós conhecermos a respeito dessa glória de Deus em Jesus e para nós entendermos. Porque não adianta só você conhecer a respeito das coisas de Deus. Você precisa também entender a respeito das coisas de Deus. A respeito da glória de Deus que foi manifesta através de Jesus, por meio de Jesus, por intermédio de Jesus. E o versículo 6... ele diz assim, o apóstolo Paulo continua dizendo, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz. Ou seja, o apóstolo Paulo aqui, ele está citando a própria palavra, ele está afirmando, não sou eu que está dizendo, o próprio Deus que disse, porque Deus que disse, não sou eu, que das trevas resplandecesse a luz, para iluminar a nossa mente, para iluminar o nosso conhecimento, para iluminar o nosso entendimento a respeito da glória de Deus. E como o nosso conhecimento e o nosso entendimento precisa ser iluminado para nós entendermos que essa glória, ela veio para nós por intermédio e através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então o apóstolo Paulo está dizendo, não sou eu que estou dizendo isso não, Deus que disse. O apóstolo Paulo, ele faz essa narrativa fundamentada também lá no livro de Isaías, no capítulo 9. Ele diz assim no versículo 1, eu vou ler só a parte A do versículo 1 e o versículo 2. No livro de Isaías está escrito assim, apesar de tudo, eis que não haverá mais escuridão, para todos quantos estavam sem esperança. O versículo 2 diz assim, o povo que andava nas trevas viu grande luz, sobre os que habitavam na terra da sombra da morte, resplandeceu a luz. Esse texto está falando a respeito da luz de Jesus, que resplandeceu a esses povos. É um texto profético. Então, essa escuridão que o texto está falando aqui, o povo que andava nas trevas, não se refere só a uma vida de pecado, não se refere só a uma vida de sofrimento, as pessoas que andam na escuridão, as pessoas que estão perdidas, mas se refere também à ignorância. Se refere quanto à ignorância que as pessoas têm a respeito do conhecimento das coisas de Deus. Como eu te disse, só saber não é o suficiente, eu tenho que passar a saber. Eu tenho que ter conhecimento e eu tenho que ter entendimento dessas coisas para eu começar a aplicar na minha vida.
As pessoas sabem que Jesus morreu na cruz do Calvário, mas elas não conhecem profundamente que essa morte gerou a glória de Deus através de toda a humanidade, a glória manifesta de Deus. Então essa escuridão que o texto fala é a falta de conhecimento. E quando as pessoas têm essa falta de conhecimento, a luz de Cristo precisa brilhar em nós, precisa trazer esse conhecimento, precisa trazer esse entendimento, porque senão nós vamos viver no escuro. Falta de conhecimento é viver no escuro. E infelizmente, pessoas que não têm conhecimento das coisas de Deus, elas vão ser manipuladas. O apóstolo Paulo fala que elas vão ser levadas por toda sorte de doutrina, por onde quer que as pessoas querem manipular ou levar essas pessoas que não têm conhecimento das coisas de Deus. Por isso, Jesus veio e brilhou com essa luz para trazer conhecimento, para trazer entendimento da palavra dele, da glória de Deus manifesta nele na cruz do Calvário. Eu sei que você está dando glória a Deus, isso é maravilhoso demais. O versículo 7 de 2 Coríntios que nós lemos diz, o apóstolo Paulo dizendo: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Queridos, nós não pedimos para Deus, mas nós nascemos com essa glória de Deus oculta em nós. Nós nascemos com essa glória que está embutida em nós, ela está dentro de nós. E o ponto de partida, eu posso te garantir isso, que o ponto de partida para tudo que você quiser realizar na sua vida, para os seus sonhos, para os seus planos, para todas as suas realizações, para tudo que você quiser fazer, o ponto de partida é que essa glória seja manifesta. O ponto de partida para você realizar tudo no âmbito a nível espiritual, físico, emocional, financeiro. Você precisa e você depende dessa glória de Deus que está oculta dentro de você. Ela não foi colocada em nós por acaso. Deus tem um propósito em tudo isso. Mas eu quero te falar uma coisa. Quando a glória de Deus se manifestar em nós, quando a glória de Deus se manifestar em você, e eu creio que ela vai se manifestar, porque Deus tem trazido entendimento, Deus tem trazido conhecimento dessa palavra, a respeito dessa glória oculta em nós, que precisa ser revelada. Quando essa glória de Deus se revelar em você, e você começar a conquistar tudo aquilo que você tem sonhado, que você acha impossível, deixa eu te dar um conselho. Quando isso acontecer, por favor, você precisa entender agora, para ser humilde o suficiente, para que quando essa glória se manifestar, você tem que reconhecer que isso não veio de você. Que essa propulsão que gerou esse poder, que alavancou a sua vida para mudança, para transformação, para realização, esse poder, ele não veio de você. Esse poder, ele veio de Deus. Por isso, ele é colocado em vasos de barro, para que a excelência do poder não seja nossa, mas ela seja de Deus. Deus colocou a glória dele oculta dentro de toda a criação. Toda a criação existe uma glória oculta dentro dela. Nós nascemos com essa responsabilidade de manifestar a glória de Deus em nós. E nós não podemos fugir dessa responsabilidade que foi dada para nós pelo próprio Deus. Isso veio para nós, a glória de Deus em nós, ela veio como um presente de Deus. Talvez você pense assim, eu nunca ouvi falar sobre essas coisas. A glória de Deus oculta dentro do homem, não só dentro do homem, mas dentro de toda a criação de Deus. Tudo que a criação manifesta, ela está manifestando a glória de Deus que estava oculta nela. E nós precisamos manifestar essa glória. Você nasceu com esse presente de Deus dentro de você. E é inevitável que dia após dia você se esbarre de alguma forma com essa responsabilidade, que é manifestar a glória de Deus. Responsabilidade é responder de forma positiva. Queridos, e como Deus tem esperado que você responda. E quanto tempo Deus tem esperado que você responda. Deus tem tido paciência esperando que você responda a essa responsabilidade que é de manifestar a glória de Deus através de você. Precisamos dar uma resposta positiva para Deus. E a resposta que nós temos que dar para Deus é justamente manifestarmos a glória dele que está oculta em nós. Essa glória que está adormecida dentro de nós. E uma vez que eu sei dessa responsabilidade, não tem mais jeito.
Você que está ouvindo agora, você sabe dessa responsabilidade porque você está ouvindo essa palavra. Então não tem mais jeito para nós, não tem mais jeito para você. Uma vez que eu sei, eu preciso fazer alguma coisa. Esse é o nosso destino, manifestar a glória de Deus. Esse deveria ser o nosso maior propósito, manifestar a glória de Deus, fazer tudo, completamente tudo, para manifestarmos a glória de Deus. Aleluia! Glória a Deus! No livro de 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 31, diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, ou qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quando nós confiamos em Deus, quando nós entregamos a Deus todas as áreas das nossas vidas, nós estamos declarando: Senhor, eu confio em Ti. E quando nós confiamos em Deus, todas as áreas das nossas vidas, nós estamos mostrando para Deus que Ele é confiável. Porque você está confiando a Ele aquilo que é muito importante para você, que é a sua própria vida. Talvez a coisa mais importante. Então, quando você confia a Deus todas as áreas da sua vida, você está mostrando para Deus que Ele é confiável. Por isso, tudo que você for fazer, você tem que fazer para a glória de Deus. Isso é confiar em Deus. As áreas da sua vida, a sua vida por completo. A Bíblia diz que nós fomos criados para o louvor da sua glória. Eu sei que as pessoas têm buscado tantas outras coisas, mas a Bíblia diz que nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Podemos conquistar outras coisas, mas tudo que nós conquistarmos tem que glorificar a Deus. No livro de Isaías, no capítulo 43, no versículo 7, diz assim: a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, os formei, também os fiz. Deus nos criou para o louvor da sua glória. Guarda isso no seu coração. Você tem um propósito de Deus, que já foi designado para a sua vida. Sim, você é muito especial. Olha só, Deus colocou dentro de você a glória dele. E agora eu estou te dizendo, eu estou afirmando para você, nós temos um propósito de Deus designado para nós. Um propósito que já está disponível. Sabe qual é o problema? É que esse propósito ele permanece inexplorado. As pessoas não têm explorado esse propósito de Deus nas suas vidas. Têm corrido para todas as outras direções. Mas Deus já colocou um presente dentro de você. E Ele já tem um propósito designado para a sua vida. E a coisa mais importante que nós deveríamos buscar na nossa existência, no tempo que nós andamos por essa terra, na nossa caminhada cristã, a coisa mais importante que nós devemos buscar, anota aí no seu caderno, na sua agenda, no seu coração, na sua mente, em nome de Jesus, é a glória de Deus. A coisa mais importante que nós devemos buscar na nossa vida, na nossa caminhada por essa terra, é o propósito que Deus tem para nós e é o potencial que Deus depositou dentro de nós. Essa glória oculta de Deus, ela foi divinamente colocada dentro de nós para ser manifesta. Lá no princípio de todas as coisas, lá no princípio da criação do mundo, por causa do pecado de Adão, nós falhamos em revelar essa glória que está oculta em nós. Nós falhamos por causa do pecado. A humanidade inteira falhou. Não foi só você que falhou. Não foi só os seus pais que falharam. Os seus antepassados que falharam. Desde Adão veio uma sequência de falhas. Nós falhamos em revelar a glória de Deus. A humanidade inteira falhou em revelar a glória de Deus que está oculta dentro de si. Aí vem de novo o apóstolo Paulo e fala lá no livro de Romanos, no capítulo 3, no versículo 23. Porque todos pecaram. Olha só que terrível isso. Por causa do pecado de Adão, nós também fomos condenados. E a Bíblia diz, porque todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todos pecaram. E por causa do pecado de Adão, todos perderam a glória de Deus. Agora, você entende o quanto nós dependemos de Deus?
o quanto nós precisamos de Deus. Queridos, nós precisamos ser restaurados dessa glória de Deus que nós perdemos por causa do pecado de Adão. Nós precisamos ser restaurados porque nós não podemos mais falhar em revelar a glória de Deus em nós. Nós precisamos agora ser restaurados dessa glória dia após dia em Cristo. Olha que maravilhoso isso, nós temos um escape, Jesus Cristo. Foi para isso que Jesus veio, para mim e para você. Foi para isso, para nos salvar da nossa falha em glorificar a Deus. Toda a humanidade errou por causa do pecado de Adão. Nós falhamos em revelar a glória de Deus. E Jesus então vem com um plano tremendo e sobrenatural e nos salva da nossa falha, dessa falha que nós cometemos por causa do pecado, essa falha em glorificar a Deus. Jesus vem nos salvar disso. Aleluia! Jesus morreu na cruz por nós, com um propósito tremendo e sobrenatural. E a cruz foi o ponto principal do ministério de Jesus. Nós falhamos, a humanidade falhou em glorificar a Deus, mas Jesus não. Aleluia, ele cumpriu o propósito. Mas sabe como que Jesus cumpriu o propósito? Não foram por causa dos milagres, não foi. Ele não cumpriu o seu propósito por causa dos milagres que ele fazia. Não foi porque ele fez os cegos enxergarem. Não foi porque ele fez os surdos ouvirem. Não foi porque ele expulsou demônios. Não foi porque ele curou enfermos. Não. Jesus, ele não cumpriu o seu ministério. O ponto principal do ministério de Jesus não foi os milagres que ele fez. Não foi porque ele ressuscitou Lázaro. Não foi porque ele ressuscitou aquela menina lá, filha do centurião. Não foi porque ele ressuscitou mortos, o filho da viúva. Não foi esse o ponto principal do ministério de Jesus. O ápice do ministério de Jesus foi glorificar a Deus na cruz do Calvário. Esse foi o ápice, aleluia, do ministério de Jesus. Os milagres, eles não consumaram o propósito de Jesus nessa terra. Foram tantos milagres. No livro de João, o apóstolo João fala que se fosse escrever todos eles, todos os milagres que Jesus fez enquanto ele andava aqui na terra, nem todos os livros do mundo caberia. Caberia nas escrituras os milagres que Jesus fez. Que Jesus fez, aliás. Amém, queridos? Vou tomar. Os milagres de Jesus não consumaram o propósito. Mas na cruz, Jesus disse uma palavra poderosa demais. Uma palavra que nos dá garantia de cumprir o propósito de Deus. Uma palavra que nos dá garantia de reparar a falha que nós tivemos em glorificar a Jesus. A Deus, lá na cruz, Jesus disse, está consumado. Está consumado. A cruz foi o ápice da vida de Jesus aqui na terra. A cruz foi o ápice, o ponto principal que Jesus cumpriu o propósito de Deus aqui na terra. Nós buscamos muitos milagres. Não tem problema nenhum em você buscar milagres. Nós estamos buscando milagres esses dias em favor da vida da minha mãe, que acabou de passar por uma cirurgia. Nós buscamos milagres. Nós vivemos milagres nas nossas vidas. Mas esses milagres que nós vivemos não vão consumar o propósito de Deus na nossa vida. Os milagres, eles apontam o caminho para o céu. Mas os milagres, eles não vão te levar para o céu. Por maior que eles sejam na sua vida, eles não vão te levar para o céu. Milagre não é garantia de salvação. O milagre não vai te levar a consumar o propósito de Deus. A obra de Deus só vai ser completa na sua vida quando nós tomarmos a nossa cruz e seguirmos a Jesus. A obra de Deus só vai ser completa na nossa vida, assim como ela foi na vida de Cristo lá na cruz, quando ele disse, está consumado. Quando nós morrermos para nós mesmos todos os dias. Assim como uma semente precisa ser plantada, precisa ser sepultada, e quando ela é sepultada, ela morre, e depois que ela morre, ela começa a brotar, ela começa a dar frutos. Para nós completarmos a obra de Deus, nós temos que morrer todos os dias, dia após dia.
No livro do apóstolo João, no capítulo 17, no versículo 4, Jesus falando com o Senhor, com Deus: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que o Senhor me deu para fazer. Essa foi a última oração que Jesus fez lá no Getsêmani. Naquele momento de dor, de sofrimento, em que Jesus conversa com Deus, aquela conversa íntima, aquela conversa sofrida, porque a Bíblia diz que Jesus suava gotas de sangue. E quando ele fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, essa foi a última oração que Jesus fez. E quando ele não teve respostas de Deus, ele falou: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Ele fez essa oração na noite anterior à sua morte. Ele não tinha ido para a cruz, mas no dia seguinte, Jesus iria para a cruz. No dia seguinte, ele completaria essa obra. No dia seguinte, Jesus, quando ele dissesse na cruz e ele disse: está consumado, Deus seria glorificado através da vida dele. O apóstolo Paulo fala também lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 1, ele afirma assim: portanto, Deus é maravilhoso, ele sempre nos dá um escape, uma saída. Portanto, agora, ou seja, depois da cruz, antes da cruz nós estávamos destituídos da glória de Deus. Aí o apóstolo Paulo vem de novo e fala em Romanos 8:1, portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Não existe condenação sobre as nossas vidas, na vida daquele que está em Cristo Jesus, dentro, junto com Cristo Jesus, porque ele consumou a obra de uma forma completa na cruz do Calvário. Nenhuma condenação há mais sobre as nossas vidas. Nós podemos fazer e cumprir o propósito de Deus nessa terra. Nós precisamos viver o propósito de Deus e não o nosso nessa terra. O propósito de Jesus foi a cruz. Propósito, queridos, é tudo aquilo que dá sentido à nossa vida. O propósito é o que dá sentido à nossa vida. Por isso nós precisamos viver o propósito de Deus e não o nosso propósito. Porque no nosso propósito a gente se frustra. No nosso propósito a gente se perde. No nosso propósito a gente se questiona muitas vezes: será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? E sabe qual é o problema de viver o nosso propósito? Quando a gente vai vivendo e o tempo vai passando e o tempo passa muito rápido, quando chegar um tempo na nossa vida, nós vamos ver que nós fizemos tudo errado, porque nós vivemos o nosso propósito e não o propósito de Deus. O propósito ele dá sentido à nossa vida. É a busca incessante que nós temos, que todo ser humano tem dentro de si. É o propósito. Esse propósito ele nos empurra, ele nos impulsiona a buscar respostas para a nossa existência. Quantos conflitos nós passamos às vezes? Meu Deus, por que isso? Por que eu? Por que aconteceu? Nós temos conflitos existenciais e o propósito ele nos leva, ele nos empurra a buscarmos respostas para a nossa existência. No livro de Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 11, diz assim: Deus colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Aleluia! Essa palavra é tremenda demais. Deus colocou dentro do nosso coração o desejo profundo pela eternidade. Nós temos um desejo profundo em nós. Nós sempre buscamos alguma coisa, algo que nós ainda não alcançamos. Quando nós falamos em propósito, nós estamos falando também em potencial. Esse propósito ele nos impulsiona a buscar esse desejo que nós temos pela eternidade e que muitas vezes as pessoas não entendem isso, mas o livro de Eclesiastes fala que Deus colocou no coração do homem esse desejo profundo pela eternidade. Essa glória de Deus oculta em nós é que vai reger, é que vai nos direcionar a buscar, a almejar os céus, a almejar as coisas de Deus, a querer fazer certo, a viver o propósito de Deus. A glória de Deus que está oculta dentro de nós é que gera esse desejo profundo pela eternidade, para buscar o propósito, para buscar o potencial que está em nós, que Deus colocou dentro de nós. A glória de Deus oculta em nós
ela vai manifestar o propósito. E esse propósito, ele vai manifestar o potencial que eu e você temos dado por Deus. O rei Salomão disse em Provérbios, no capítulo 27, no versículo 20, que os olhos do homem, ou a alma do homem, é insaciável. Os olhos do homem são insaciáveis. Nós temos esse anseio pela eternidade. E o rei Salomão está dizendo que os olhos ou a alma do homem é insaciável. No livro de João, no capítulo 4, fala a respeito da mulher samaritana. Uma mulher insaciável, que tinha alma insaciável, que tinha os olhos insaciáveis, que tinha um coração insaciável. A Bíblia diz que essa mulher, ela ia no poço todos os dias buscar água. É lógico, não tinha água encanada. Ela tinha que sair da sua casa e ela tinha que ir no poço buscar água naqueles dias, porque ela tinha uma sede insaciável dentro dela. E ela achava que era só sede física, mas não, é sede espiritual, é sede das coisas de Deus. Ela tinha que sair todos os dias para buscar água. Ela tinha que ir naquele poço por várias e várias vezes. E isso exigia muito esforço daquela mulher. Isso exigia dela que ela atravessasse toda aquela vila. Ela corria riscos porque as pessoas difamavam aquela mulher por causa da conduta dela. E naquele tempo ela era taxada como uma mulher prostituta, como uma mulher adúltera. Mas ela enfrentou riscos porque a alma dela era insaciável. Ela com certeza tinha medo e isso exigia dela. Esse desejo de saciar a sua alma exigia dela que ela corresse riscos. Mas ela pagou o preço que foi necessário. Para ir dia após dia, ela ia e voltava para buscar água naquele poço. A alma dela era uma alma insaciável. Até que a glória de Deus se manifestou a ela através de Jesus. Como disse o texto que nós lemos, das trevas que ela estava vivendo, resplandeceu a luz. Das trevas do pecado, das trevas da ignorância, resplandeceu a luz. Jesus veio a ela naquele lugar. Jesus conversou com aquela mulher junto àquele poço. E o texto de João 4, versículo 13 a 15 diz assim: Jesus respondeu, depois de um longo diálogo que Jesus teve com aquela mulher, ela também teria muita curiosidade, e ela conversa com Jesus, até que Jesus respondeu para aquela mulher, dentro dessa conversa: quem beber dessa água terá sede outra vez. Essa água que você está tirando aqui, mulher, ela vai te dar sede de novo. E você vai ter que voltar ao poço várias e várias e várias vezes. E você vai correr esse risco várias e várias vezes. Porque o lugar que você está buscando essa água é o lugar errado. A maneira que você está buscando essa água é a maneira errada. Você está fazendo tudo errado. Os seus esforços vão ser em vão. Você está indo na direção contrária, a direção que Deus quer. Enquanto você buscar, enquanto nós buscarmos saciar as nossas próprias vontades, nós vamos ter sede. E nós vamos ter que voltar, e nos frustrar, e nos arrepender várias e várias vezes. Então aquela mulher, ela estava tirando água que faria com que ela tivesse sede de novo, e de novo, e de novo. Aí no versículo 14, Jesus continua: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aí essa mulher, ela se enche de esperança. Aí ela responde para Jesus lá no versículo 15. A mulher disse: Senhor, me dê dessa água para que eu não tenha mais sede, para que eu não precise voltar aqui para tirar água. Essa mulher, depois de um diálogo com Jesus, ela entendeu o recado. E eu espero que você esteja entendendo o recado nessa noite. Jesus precisou conversar com ela uma única vez. Ela entendeu. Ela estava cansada de viver a mesma história todos os dias. E ela dormia e acordava e a história ia se repetir de novo a mesma coisa. A sua vida estava uma bagunça total. A mulher samaritana,
ela teve desejo para encontrar o seu propósito em uma única conversa com Jesus, em uma única palavra que Jesus deu para ela. Ela teve desejo de encontrar o seu propósito, ela teve desejo de encontrar, ela queria encontrar o sentido para a sua vida. E quando nós fazemos isso, assim como essa mulher fez, Jesus, ele começa a revelar a sua glória em nós, ele começa a revelar a sua glória em nós. Aleluia. Lá no versículo 26 de João 4, Jesus declara para essa mulher: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Jesus, ele ainda não tinha se revelado para ninguém. Jesus estava andando sobre a terra, cumprindo o ministério dele sobre essa terra, a caminho do propósito dele, que era a cruz, o propósito final dele, que era a cruz. E nesse tempo, Jesus esteve com pessoas poderosas, Jesus frequentou sinagogas, Jesus pregou a palavra, Jesus estava com os seus discípulos, que ele confiava, que ele pregava a palavra todos os dias, que comia com ele, que orava com ele. Jesus não tinha se revelado nem aos seus discípulos, mas ele se revelou primeiro a essa mulher que tinha uma alma insaciável, ela tinha uma alma sedenta de Jesus. Ela queria entender o propósito, ela queria cumprir o propósito que estava no coração dela. Esse anseio pela eternidade, ele impulsionou essa mulher a buscar resposta a respeito da sua existência. E ela buscou essas respostas em Cristo. Aleluia. Precisamos manifestar o propósito de Deus em nós, através dessa glória que é revelada. E para nós manifestarmos o propósito de Deus em nós, a única maneira, primeiro, precisa passar por essa glória. A glória oculta de Deus, ela precisa brotar, ela precisa ser revelada em nós. É a primeira coisa que tem que acontecer para nós passarmos a cumprir o propósito de Deus em nós. O apóstolo Paulo, ele se refere a essa glória como tesouros, um tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. A glória quer dizer a total expressão da natureza de Deus. Tudo que Deus é está em nós. Tudo que Deus pode fazer está em nós. Está tudo dentro de nós, está consumado. Jesus já disse isso. Então a glória que eu estou falando, que é a glória de Deus em nós, que precisa se manifestar, é tudo que Deus é tudo que Deus pode fazer, é a total expressão da natureza de Deus, morando dentro de mim e de você. Se eu manifesto a glória de Deus oculta em mim, naturalmente isso vai fluir. Eu vou manifestar o propósito. E eu vou manifestar o potencial, que é o poder que existe dentro de mim, que ainda não foi descoberto. Porque essa glória continua oculta. Esse propósito começa também a fluir. E o potencial vai acontecer na minha vida. Você é a potência de Deus. Potencial é justamente isso. Potencial é poder que pode ou não acontecer. Nós somos como, vamos exagerar bastante, mas um exagero real, nós somos como uma ogiva nuclear, capaz de mudar a nossa vida. Nós somos capazes de mudar a nós e nós somos capazes de mudar a vida de outras pessoas. Nós somos capazes de transformar a vida de outras pessoas através da nossa conduta, através da glória de Deus manifesta em nós. Entenda isso. Quando eu manifesto a glória de Deus, o potencial e o propósito de Deus em mim vai atingir a vida de outras pessoas, vai abençoar a vida de outras pessoas, vai transformar a minha vida, mas também pode transformar a vida de outras pessoas. Mas diante de tudo que você tem ouvido, o que você tem feito com essa glória que está oculta em você? Com esse poder que está dentro de você? Você entende o poder que você tem? Você já parou para pensar? Que Deus te criou com um propósito tremendo e sobrenatural e que existe um poder dentro de você? Você entende isso? Talvez você não entenda. Se as pessoas entendessem isso, irmãos, se a humanidade entendesse isso, olha, elas não seriam tão inconstantes em servir a Deus. Elas não questionariam tanto a respeito da presença de Deus. Se as pessoas entendessem o poder que Deus colocou dentro de cada um de nós, elas
seriam fiéis a Deus em todo tempo, em qualquer situação, permaneceriam fiéis em tudo. Mas o problema é que existe muito propósito desperdiçado. O problema é que existe muito poder, existe muito potencial desperdiçado. Existe muita glória de Deus que está escondida. O pastor Miles, ele dizia que tem muitos livros que não foram escritos, tem muitas canções que não foram cantadas, tem muitos sonhos que não foram sonhados, que estão enterrados nos cemitérios. Ele dizia assim, que a terra do cemitério é uma terra fértil, porque tem muitos sonhos e propósitos enterrados ali, muita glória oculta que ainda, aliás, que está escondida ali, que já era, não vai se revelar mais. Então tem muito propósito desperdiçado, tem muito potencial desperdiçado e a glória de Deus está oculta ainda nessas pessoas. Quantas pessoas nós vemos viciadas, que ficam de bar em bar, pessoas que estão na prostituição, jovens se perdendo por uma noite de prazer. Quanto propósito desperdiçado, irmãos. Quantas pessoas se drogando, desperdiçando a glória de Deus que está oculta nelas, porque elas também têm a glória de Deus. Elas também nasceram com esse tesouro em vaso de barro. Isso não é privilégio meu e seu, não. Toda a humanidade, toda a criação nasceu com a glória de Deus oculta dentro de cada uma delas. Quantas pessoas se perdendo, vivendo como mortos-vivos. E acredite se quiser, existe muito poder, muito potencial, muito propósito. Existe muita glória de Deus oculta ainda dentro das igrejas. Acredite, existe. E eu espero que você não seja uma dessas pessoas. O problema é que as pessoas se acomodam de só ouvir uma palavra, de só cantar um louvor. É o suficiente? Não, não é o suficiente. As pessoas estão estagnadas no mesmo lugar. As pessoas estão ociosas, as pessoas estão acomodadas, esperando a revelação de Deus, esperando que um anjo apareça, esperando que os céus se abram, para que Deus revele a elas o que elas precisam fazer. Deus, eu quero saber o que eu preciso fazer, o que eu tenho que fazer, eu quero entender qual o propósito da minha vida. Enquanto isso, estão estagnadas no mesmo lugar. Mas nós precisamos parar de procurar o propósito, em nome de Jesus. Para de procurar o propósito de Deus e comece a usar o propósito que já está em você. O propósito, ele não está te esperando, ele não está esperando que você o encontre, não. O propósito está esperando para ser liberado, porque ele já está dentro de você. Tá certo que tem algumas pessoas que rejeitam esse propósito. E rejeitam quando estão rejeitando a Cristo. Rejeitar é lançar fora, é largar, é repudiar. Mas eu te digo uma coisa com toda certeza. Nós só vamos funcionar e funcionar bem enquanto nós estivermos fazendo a vontade de Deus. Mas qual a vontade de Deus para mim? A vontade de Deus é que você permaneça em um ambiente de glória. A vontade de Deus é que nós permaneçamos em um ambiente de glória. E para nós permanecermos nesse ambiente de glória, nós precisamos estar na presença de Deus, nós precisamos obedecer a Deus. Porque só assim nós vamos manifestar nesse ambiente correto, nesse ambiente perfeito, nós vamos manifestar tudo aquilo que nós fomos criados para ser. Quando nós plantamos uma semente no solo errado, essa semente vai se perder. Quando nós plantamos essa semente no ambiente errado, essa semente vai se perder. Deus, ele cria o ambiente correto. Ele nos dá essa oportunidade de nos colocar no ambiente correto, para nós podermos reproduzir a sua glória em nós. Reproduzir é repetir aquilo que já foi feito, aquilo que nós já temos. Então Deus cria um ambiente correto para nós reproduzirmos a glória de Deus em nós. Porque nós somos um projeto de Deus. Amém. Você é um projeto de Deus. Você nasceu para dar certo. Eu sei que tem ocasiões da sua vida que você não acredita nisso. As coisas tentam te provar o contrário. Mas você é um projeto de Deus e você nasceu para dar certo.
Eu sei que aconteceram algumas coisas ruins na sua vida. Já aconteceram tantas coisas ruins na minha vida, queridos. Mas existem duas opções para terem acontecido algumas coisas ruins nas nossas vidas. Ou nós erramos, ou Deus errou. A Bíblia diz que Deus não erra. E aí? Se aconteceram algumas coisas nas nossas vidas ruins, e aconteceram, eu sei disso, aflições, provações, privações, aconteceram porque nós erramos com Deus. Porque nós não estamos ainda no ambiente correto para manifestar a glória de Deus. Ou se aconteceram é porque Deus está permitindo, Ele está nos pressionando, está nos espremendo para manifestarmos a glória dele em nós. Deixa eu te dar um conselho. Se você quiser o meu conselho, para de argumentar contra aquilo que Deus acredita. Para. Não fica argumentando com Deus. Senhor, por quê? Mas eu, Senhor, não argumenta. Para de argumentar contra aquilo que Deus acredita. Deus acredita em você. Se você não acredita, problema. Mas Deus acredita em você, então não argumente com Ele. Deus, mas eu, a minha família, olha onde eu nasci, olha a minha casa. Não. Deus acredita em você. Ele te fez para dar certo. Então você não tem mais motivos para dar desculpas. Você não tem mais motivos. Lá no livro de Jeremias, no capítulo 29, versículo 11 e 13, diz assim, aliás, versículo 11, Deus dizendo para nós, eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. O Senhor está dizendo, eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus acredita em você. Qual o fim que você tem esperado para a sua vida? Nós esperamos viver felizes para sempre, isso com certeza, assim como nos filmes de romance. Eu espero viver feliz para sempre. Mas sabe qual é o problema? É que nós esperamos viver bem, que nós esperamos viver felizes. Nós aprendemos o que é certo, o que nós precisamos fazer, mas insistimos em fazer errado. Nós aprendemos que nós temos que trilhar um caminho que é o caminho do Senhor, na presença dEle, mas nós insistimos em viver a nossa própria história, paralela àquilo que Deus escreveu para nós. Nós vivemos um caminho paralelo ao caminho de Deus, nós vivemos muitas vezes uma história paralela à história que Deus escreveu para nós. Existem muitas histórias de pessoas reais que abriram mão da sua vida, que abriram mão da sua história para viver a história que Deus escreveu para elas. E eu gostaria muito de um dia poder estar falando de você aqui, poder estar pregando e citar você como exemplo de uma pessoa que abriu mão da sua história para viver a história que Deus escreveu para você. Mas eu quero falar em especial de uma pessoa nessa noite. Eu quero falar de Moisés. A história de Moisés, ela marcou a geração dele. Ela marcou o povo dele, com certeza marcou a família de Moisés. E essa história, ela se tornou uma referência para nós hoje, nos nossos dias. A história de Moisés. Moisés, ele era hebreu, da linhagem de Levi. A tribo de Levi foi a tribo escolhida por Deus para servir no sacerdócio, para cuidar das coisas de Deus, para cuidar do templo. Moisés, ele era hebreu, dessa linhagem de Levi. Moisés, ele foi adotado, não porque a sua mãe não o quisesse, mas por causa de uma questão, de um propósito de Deus, porque Faraó estava matando as crianças. Então a mãe de Moisés, Joquebede, ela tem que esconder Moisés depressa, e Moisés, ele é adotado por uma princesa, a filha de Faraó. Olha só que tremendo isso. E Moisés, ele se tornou então, é claro, neto adotivo de Faraó, o Deus Ra do Egito, a autoridade máxima, a autoridade suprema naquele país, era avô de Moisés. Moisés, ele foi criado como um playboyzinho naquele palácio. Meu avô é Faraó, eu sou filho da princesa. Com certeza, Moisés andava nos melhores cavalos do Egito.
Interessante, curioso que a Bíblia fala que o rei Salomão, ele comprava os cavalos, os melhores cavalos, ele comprava lá no Egito, ele mandava buscar, olha só, cavalos que Moisés andou lá no passado. Moisés andava nos melhores cavalos do Egito, era um playboy lá no Egito. Neto de Faraó, com certeza tirava onda. A comida do palácio, a melhor. As iguarias, empregados. Moisés não tinha que lavar as próprias cuecas, Moisés não tinha que lavar suas meias, arrumar a cama de jeito nenhum. Ele tinha empregados para fazer isso. Ele morava no palácio, filho da princesa, neto de Faraó. Se nós trouxéssemos Moisés para a nossa realidade hoje, se nós trouxéssemos Moisés para os nossos dias hoje, com certeza, Moisés ele ia usar a melhor tecnologia que as pessoas usam, pessoas de posse, pessoas de bem. Com certeza ele teria o melhor PlayStation para jogar, teria o melhor notebook, seria com a marca mais cara, a Apple, se eu não me engano. Não fazendo propaganda, se a Apple quiser pode nos patrocinar. Não teria nem celular, porque nem se fala celular, eu não tenho um celular, eu tenho um iPhone. Moisés teria um iPhone de última geração, relógio. Se fala relógio, eu uso Rolex, Rolex é o nome, aquele relógio caríssimo. Se fosse nos nossos dias, Moisés ia usar tênis de marca, roupa de marca, os melhores carros. Moisés ia dirigir, com certeza. No Egito, Moisés estava vivendo a própria história. Lá no Egito, ele vivia a história dele. Ele estava bem, morando no palácio, neto de Faraó. Ele estava vivendo a sua própria história, estava glorificando a si mesmo com a sua própria história, trazendo glória para si mesmo. Só que a história muda porque Deus queria que Moisés manifestasse a sua glória que estava oculta nele. Só que o Egito não era o ambiente correto para Moisés manifestar essa glória. Então Deus interfere. Deus leva Moisés até o deserto, porque o deserto era o ambiente correto para Moisés manifestar a glória de Deus. Não era onde Moisés estava vivendo a sua própria história, mas Deus o leva para o deserto, para que lá no deserto Moisés entrasse no ambiente correto. E nesse lugar, lá no deserto, Moisés manifestaria tudo aquilo que ele foi chamado para ser. Mas para isso ele precisou entrar no ambiente correto, que foi o deserto. E geralmente é isso que falta em nós. O que falta em nós é deixarmos o nosso caminho paralelo. É deixar de insistir nesse caminho paralelo. É deixarmos de viver a nossa história, a história que nós ditamos para nós, que nós escolhemos para nós, para entrarmos no ambiente correto e fazer a vontade de Deus. E o ambiente correto é justamente esse, fazer a vontade de Deus. No Egito, Moisés não estava fazendo a vontade de Deus. Ele não estava no ambiente correto. No deserto, Moisés entra no ambiente correto, que é fazer a vontade de Deus. Deus ele não vai se manifestar, Deus não vai manifestar a glória dele que está oculta em nós, enquanto nós não aprendermos a fazer a sua vontade. Para a glória de Deus se manifestar em nós, nós precisamos fazer a vontade de Deus. Você entendeu isso? Ou quer que eu soletre? Para Deus manifestar a glória dele na sua vida, você precisa fazer a vontade de Deus. Moisés precisou sair do Egito e ele foi para o deserto. Lá no deserto a gente sabe que tem muitos perigos. Animais peçonhentos, escorpiões, serpentes. O frio à noite era extremo. O calor pela manhã extremo. Era tudo muito intenso, era tudo muito extremo no deserto. E no deserto acontece também assim. No deserto das nossas vidas é tudo muito extremo. Mas no deserto de Moisés era tudo muito extremo. Frio, calor, a água era escassa. Banho no deserto era artigo de luxo. Moisés estava passando por tudo isso, mas estava no ambiente correto. No deserto havia muito trabalho, porque cuidar de ovelhas dá trabalho, irmãos. Senhor, e como dá trabalho?
Moisés estava cuidando de ovelhas no deserto. Ele passava por vales, ele subia montes atrás das ovelhas, procurando as melhores pastagens. Essa era a vida de um pastor. Essa ainda é a vida de um pastor. A gente sobe monte, a gente desce para o vale, a gente tem trabalho. É assim a vida do pastor, é assim a vida do pastor no deserto. Mas Deus usa os problemas, Deus usa as tribulações, Deus usa os testes, Ele usa os obstáculos para nos espremer. Ele vai nos espremer e vai nos espremer até que a sua glória pule para fora de nós. Ah, tem pessoas que são resistentes. Deus vai te espremer até que a glória dele que está oculta em você pule, salte e se revele. Moisés estava sendo espremido no deserto, diante de todas as situações, esse contraste, sair do Egito, agora viver no deserto. Moisés, ele andava a pé naquele deserto, no sol escaldante, aquele sol queimando a sua pele. A pele de Moisés, uma pele bem cuidada. Porque lá no deserto não tinha mais hidratante, não tinha, como tinha no Egito, não tinha mais massagens. Mas ele viveu ali, nesse deserto por 40 anos, se esvaziando de si mesmo, sendo tratado por Deus, morrendo a cada dia, sendo tratado por Deus. E só depois de 40 anos é que Deus se manifesta e que Deus se revela a Moisés. E Deus então fala com Moisés: eu sou o Deus do seu pai, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Aleluia! Que tremendo isso. Glória a Deus. Moisés passou o tempo necessário no deserto para que Deus tratasse com ele. Para depois ele voltar ao Egito já seguro de quem ele era, sabendo quem ele era, que ele não podia mais ser corrompido, que agora ele seria autor da sua própria história. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 24 e 26 diz: pela fé, Moisés, sendo já grande, abre aspas, sendo tratado por Deus lá no deserto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa que é eterna. Queridos, quando Deus é autor da nossa história, nós recusamos o pecado, nós recusamos o nosso sucesso humano e carnal. Foi o que Moisés fez. Do deserto, Moisés volta ao Egito. Deus, ele pode até nos levar de volta ao lugar que um dia nós saímos. Mas ele faz isso primeiro, porque ele quer mostrar o que ele fez em nós. Ele pode nos levar para o lugar de volta de onde nós saímos, porque ele quer que a excelência do poder dele seja manifesto através da nossa vida. E ele quer nos mostrar que é ele quem faz em nós, é ele quem realiza, é ele quem ministra, é ele quem faz os milagres, é ele quem manifesta a presença. Segundo, Deus pode até nos levar de volta do lugar que nós saímos para mostrar aos outros a glória dele que foi manifesta através de nós. Existe um tesouro escondido dentro de você, num vaso de barro, e de uma forma ou de outra, esse tesouro precisa ser externado para a glória de Deus. Para nós concluirmos, permita nessa noite, em nome de Jesus, permita que Deus quebre o seu vaso, quebre a sua vida, quebre o seu vaso de barro. Permita que Deus faça isso para que Ele possa derramar o perfume que está dentro de você, que Ele possa derramar essa fragrância através da glória de Deus em você. Você pode até viver a sua vida em toda a plenitude que ela tem, mas viva essa vida para a glória de Deus. O mundo precisa da sua glória. A terra